O direito romano é o conjunto de princípios, preceitos e leis que foram usados na antiguidade da sociedade romana e em todos os seus domínios. O direito romano ele foi aplicado no momento da fundação de Roma, desde a sua fundação em 753 a.C. até a morte do imperador Justiniano. O direito romano ele constitui um dos mais importantes sistemas jurídicos criados de seu tempo. O Brasil, inclusive, e além não só o Brasil, vários outros países utilizam várias leis, várias jurisdições que foram criados naquele tempo. O direito romano ele teve 4 momentos importantes de seu desenvolvimento. O primeiro período foi o período régio, que era o direito como seu costume, né? Era o direito sagrado. Ele foi de 753 a.C. a 510 a.C. Ele era o direito sagrado ligando ao humano. Era como se os deuses se pronunciassem através das leis para se comunicar com o ser humano. O segundo momento foi o período republicano, que foi de 510 a.C. a 27 a.C. Ele ocorreu no período imperial, com o primeiro monarca Augusto. Prevalecia o ius gentium sobre o ius faz. O direito da gente se sobrepunha sobre o direito sagrado. Era um direito comum a todos os povos do Mediterrâneo, bem como surgiu o início dos preceitos da boa-fé, por assim dizer. O terceiro período é o período principado. Ele é conhecido como período clássico, foi o surgimento da jurisprudência, foi o nascimento dela, foi quando ela estava saindo em prol para poder ser utilizada como ela é hoje. Ela foi desde o reinado de Augusto até o imperador Diocleciano. Eles participaram desse período, né, a maior parte dos jurisconsultos, que eram os mestres da lei, os famosos advogados, os juízes, os magistrados da lei. Eles eram conhecedores do direito, além da substituição da magistratura, que auxiliava e supria a cerne originária do direito quintário. Substituição da magistratural, que auxiliava e supria a cerne originária do direito quiritário. Surge o cognum extra ordenem, ou seja, a administração de aplicação particular do imperador. E o quarto período foi o período da monarquia absoluta, que aconteceu já no período moderno, que foi no século IV depois de Cristo, né? Não ocorreu no período pós-clássico. Havia, no caso, também a ausência dos jurisconsultos, aquelas pessoas, aqueles mestres da lei. E eles tiveram que adaptar toda a legislação, todas as leis, em prol da religião que se levantava, em prol daquela religião que surgia, né, o cristianismo, que se manifestava cada vez mais dominante, mais popular. E ela ocorre, basicamente, no período da monarquia absoluta, ocorre com a formação do direito moderno, como nós conhecemos em parte hoje. Nosso direito já evolui bastante desde o tempo que era, e ele começa a ser codificado, começa a ser escrito, começa a ser devidamente estudado, devidamente escrito, devidamente apreciado, né, no século VI depois de Cristo. E nós temos também, nesse período, nesses 4 períodos, nós tivemos alguns juristas que se destacaram em Roma, né? Pompônio, Paulo, Justiniano, Zuprianos, e todos eles contribuíram, de certa forma, para o direito romano desenvolver do jeito que se desenvolveu, influenciar a sociedade do jeito que influenciou. Grande parte do nosso direito, 50% do direito da Constituição Federal Brasileira é baseada na Constituição, nos direitos romanos, nos direitos fundamentais de Roma. Naquele tempo, corta essa parte, Laís. O direito romano ele constitui um dos mais importantes. O terceiro período foi o período principado. Ele foi o período clássico, foi a áurea da jurisprudência.
Ele foi desde o reinado de Augusto até o imperador... Ai, caramba, volta. O terceiro período é o período principado. Ele é reinado. Volta, corta de novo. O terceiro período é o período principado. Ele é conhecido como período clássico.